Quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui e que primeiramente vocês não vieram ouvir a voz de um homem. Vocês vieram ouvir a voz do Senhor. Porque o homem ele não pode apresentar nada para vocês, mas só o Senhor pode. E que você hoje medite nessa palavra. Que o Senhor tem para passar para você nessa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Josinei, é meu nome, mas pode me chamar de Júnior também, não tem problema, que é o meu nome também. Quem me conhece pode me chamar de Júnior. Aqui está minha esposa, meus familiares. Vieram visitar hoje, assim como eu também estou visitando aqui. E primeiramente quero que vocês abram o Evangelho no livro de Marcos. Aleluia, Jesus. Hoje a palavra, vamos falar de algo impactante hoje. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui rapidamente do versículo 1 até o 20. Aleluia. Diz assim, no versículo 1: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Aleluia, Jesus. O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país, ou nesse caso daquela cidade. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Amém? Aleluia. Nesse momento, que você fique de pé rapidamente. É uma história bem impactante. E principalmente numa palavra pregada numa sexta-feira.
de libertação. Mas apesar de ser uma palavra de libertação, como houve desse homem, na vida desse homem, também veio a resposta de Jesus na vida dele. Eu peço para a igreja se sentar nesse momento. O primeiro ponto dessa história, o que eu vou contar aqui é sobre o local. Gerazeno. Esse homem, ele era atormentado, ele não tinha praticamente parente, nem pai, nem mãe. E pelo que a história conta aqui, provavelmente também ele tinha casa e família, como Jesus ele falou no versículo 19. Vá para a sua casa, conte para os seus o que o Senhor tem feito contigo. Glória a Deus. A gente vê aqui que esse homem ele foi abandonado pela família porque ele era atormentado por uma legião. E a gente vê como é que a situação desse homem ele vivia. Vivia nos sepulcros, amarrado, acorrentado. E a vida do ser humano, a maioria das vezes é assim, acorrentada. Mas não com correntes de verdade, é correntes espirituais mesmo, que prende a pessoa. São correntes das trevas que impedem a pessoa de se libertar. E essa região aqui, de Gerazeno, era uma região muito popular. Era uma região rica. Mas tem uma história por detrás desse lugar onde esse homem estava. Muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus aparecer na terra, antes mesmo dele nascer, essa cidade aqui ela foi consagrada. Ali naquela região onde esse homem era atormentado, viviam os amonitas, os moabitas, os povos que adoravam outros deuses. Era uma região já consagrada. E é por isso que quando a gente for ler o texto aqui, a gente vê que o próprio espírito maligno, os espíritos malignos não queriam sair daquele lugar, porque era uma região deles naquele momento. Era uma região consagrada a eles. Eu estava pesquisando agora recentemente que até mesmo quando vocês forem para algum lugar assim do Nordeste, por exemplo no Piauí, aquele povo era um povo que poderia ter vivido na prosperidade, mas é um povo pobre. Mas só que não é só Piauí, também a região ali, toda a região Nordeste. Até porque aquela região lá era escravizada pela idolatria. É uma região ali dominada pelos demônios. Uma região consagrada. É por isso que o povo não prospera, porque eles estão amarrados ali naquela região. Acendem vela, fazem votos, pedem. E no Evangelho ele diz que essa região está sendo concentrada ali por causa que existe uma legião tomando conta. E para quem sabe, são espíritos territoriais. São espíritos que acompanham a pessoa de geração a geração. E desse homem já não é diferente o caso dele. É por isso que quando a gente vê alguém que bebe e não consegue largar a bebida, porque existe um demônio ali que está prendendo aquela pessoa. Mas isso já vem de muito tempo atrás. São espíritos que dominam aquela família e vai passando. Ah, porque o meu bisavô, o meu tataravô fumavam, bebiam, e aquele demônio, a pessoa quando morre, ele vai entrando na vida daquela pessoa e vai fazendo aquela pessoa, a vida daquela pessoa um inferno. E a gente vê aqui nessa situação. E no versículo 28,
se vocês puderem acompanhar, diz assim: quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Uma coisa bem interessante. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira. É ou não é? Mas aqui ele está falando a verdade. Aqui ele está dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se você perceber na palavra de Deus, quando Jesus ele ia expulsar um espírito maligno de alguém, ele não permitia que aquele espírito falasse. Ele mandava logo expulsar. E quando ele falava, ele dizia assim: cala-te e sai desse homem, ou sai dessa mulher. Quem se lembra da história da mulher encurvada aqui? Que passou 18 anos andando com a cabeça para baixo assim. É por causa que o demônio estava no corpo daquela mulher, colocando peso. E quando ela encontrou Jesus, ele disse o seguinte: essa mulher estava atormentada há 18 anos por um espírito. Jesus ele fez um raio-x naquela mulher. E realmente, mas sabe por que muitas das vezes Jesus ele não deixava que o Espírito continuasse falando dele? Porque eles iam atrapalhar a obra redentora de Cristo. Eles vieram para atrapalhar. Mas ele já conheceu Jesus há muito tempo. Há muito tempo. E não é de hoje. E é por isso que a nossa luta, ela ainda não terminou. A gente está firme aqui na igreja. E só de você estar aqui hoje, você já é um vitorioso, porque você já venceu o inferno. Aleluia a Deus. Aleluia. Talvez um espírito ou algum demônio tentou te impedir de você chegar aqui, sabia? Talvez ele colocou algo para te atrapalhar na hora. Não, deixa, eu não vou nem para o culto hoje. Vou ficar em casa. Já colocou uma ideia ali na tua cabeça. Mas o Espírito Santo que habita em você não permitiu que isso acontecesse. Aleluia a Deus. Porque a palavra tinha que chegar ao seu coração hoje. Oh, glória. E quando Jesus está em qualquer lugar onde ele está, o próprio demônio vai ter que bater em retirada. Aonde a luz, as trevas não se apoderam. Glória a Deus. E olha só, no versículo 9, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Você sabe o que significa o nome Legião? Legião significa muitos demônios. Existe uma banda conhecida no Brasil que tem esse nome. Legião Urbana. Já perceberam o nome? Não é à toa que eles colocaram esse nome. Porque o significado significa demônios urbanos. E por incrível que pareça, essa banda se inspirou através do Evangelho, porque o próprio cantor, ele conhecia a palavra. Para quem não sabe. Verdade. E é por isso que fala aqui, qual é o seu nome? Foi a única vez que Jesus ele entrevistou um demônio. Perguntou. E eles dominavam aquele homem. E já no versículo 11 ele fala: ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Existe um significado. Eles não queriam ir para o abismo. Eles queriam entrar nos porcos. E por quê? Porque os porcos são os animais imundos na tradição judaica.
No judaísmo, os porcos eles eram animais impuros na lei de Moisés. E no versículo 13, e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Isso foi uma novidade. Jesus ter pisado numa terra gentia. Aquele povo nunca ouviu falar de Jesus. Ele era um estranho. Mas quando ele chegou lá, ele não foi por causa daquele povo, ele foi por causa de um homem. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe da tua dificuldade. Ele te olha lá de cima, ele te vê. Mas ele não te deixa sozinho, porque ele mandou o Espírito Santo. Aleluia! Glória a O Deus. Espírito Santo, ele é o Consolador. E no versículo 15, aproximando-se Jesus, viu o endemoniado que antes estava dominado pela legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. O medo e a fé se dividiram nesse momento. Olha só. A gente vê hoje uma situação bem complicada no nosso país e no mundo. A gente está vendo uma geração se perdendo. Se vocês pararem para pensar numa pesquisa que fizeram no Brasil recentemente, a cada 30 pessoas, 20 se suicidam, tiram a própria vida. As pessoas estão perdendo o amor por elas mesmas. Vocês já pararam para perceber isso? As pessoas já não estão mais se aguentando viver. As pessoas estão vivendo muito atormentadas, acorrentadas pelo mal. Em São Paulo, estava ouvindo pela rádio um pregador, e ele falando que em São Paulo teve um homem que ele se jogou de um penhasco. E por incrível que pareça, ele ainda sobreviveu pela queda. E quando foram perguntar dele bem assim, por que você se jogou daquele alto penhasco? O homem respondeu o seguinte: é porque eu ouvi vozes dizendo, se joga. Espírito do suicídio. Quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais o mundo está ficando cada vez pior. As pessoas se matam. As pessoas estão acabando com a própria vida delas, como foi no caso desse homem. E a Bíblia conta no Evangelho de Lucas, que é mais detalhado, que esse homem ele se cortava com pedras. Esse homem mesmo. Isso também está acontecendo no dia de hoje. Jovens estão se mutilando, estão se cortando. O espírito que atormenta essa geração. É por isso que é importante que a igreja se levante em oração. As pessoas estão se perdendo.
Mas a maioria das vezes as pessoas que fazem isso estão fora de si, porque não sabem que existe um agente do mal ali, por perto delas agindo daquela forma. Olha só o que diz. No próprio Evangelho de Marcos, quando ele relata: no versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Ele queria seguir Jesus por causa da libertação dele, mas Jesus falou: não, você vai para sua casa, fala para os seus parentes que você está liberto. E aquele povo se admirou de Jesus. Um homem que vivia atormentado. A Bíblia não conta quantos anos ele passou por tudo aquilo. Mas Jesus, ele veio para libertar os oprimidos. Aleluia, Jesus. Quando você chama pelo nome de Jesus para dentro da sua casa, os demônios não resistem e saem de lá. Não há nada nem ninguém que possa te impedir, porque você tem o poder. Aleluia. Jesus mesmo, ele deu o poder aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim será batizado, aquele que não crê será condenado. E olha a denúncia dele: em meu nome vocês expulsarão demônios, para quem crê. Essa foi a ordenança de Cristo. Vocês curarão os doentes. Vocês vão impor a mão nas pessoas e curarão. Quando tomarem uma coisa mortífera, não vai fazer mal nenhum. É o ide do Senhor nesse momento. E os discípulos que estavam perto viram essa situação e creram também em Jesus. Então, nesse momento, vocês podem parar para pensar. Uma cidade pagã como aquela, que tem um histórico muito ruim, que vivia ali sob o domínio daqueles espíritos possessores, mas só basta a presença de Jesus que tudo muda, quando ele colocou o pé naquela cidade. Só basta uma presença dele. E que nessa noite você tem que convidar Jesus para dentro da sua casa. Convide ele para dentro da sua casa. Convide ele. Chame por ele. Chame, porque Jesus, ele é poderoso. O nome dele é poderoso. Se você entendesse o significado desse nome, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, Jesus. Ele vai estar ali para te guardar. O homem que antes era transtornado, hoje ele é transformado. Transformado pela palavra, transformado porque Jesus mudou a história daquele homem. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. A fama daquele homem era de uma pessoa horrível, mas Jesus mudou tudo isso. Ele muda a história do homem.
Ele teve um encontro com Ele. E que nessa noite você tem que ter um encontro com Ele também. Que nessa noite você possa clamar por Ele. E para terminar essa mensagem, eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Primeiro eu quero fazer 2 orações com vocês. Primeiro com vocês. E o segundo pela família de vocês. Talvez você tenha alguma pessoa que ainda está presa em algum vício, que é atormentada, que tem a síndrome do pânico, não consegue dormir direito à noite. Os demônios têm atormentado a vida de algum parente teu, que não deixa em paz, vício, algo parecido. Você também nessa noite vai orar por eles também. Eu peço que a igreja coloque a mão no coração. Enquanto eu vou ministrar essa oração com vocês. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos agora nessa noite, meu Pai. A tua palavra foi ministrada. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, a tua palavra ela vai produzir resultado para a qual está sendo mandada e enviada, meu Deus. Eu oro, Senhor, pela cada vida que está aqui, por cada pessoa que veio, meu Pai, com certa dificuldade para ouvir a tua palavra, que veio para estar aqui hoje ouvindo a tua palavra. O Senhor começa, meu Pai, a libertar cadeias sobre cada vida que está aqui, meu Deus. Com teu Espírito Santo, meu Pai, e com a tua mão poderosa, passe na vida de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor abençoe, liberte, meu Pai, aquilo que está preso nelas. Todo espírito, toda potestade, que nessa noite ela venha bater em retirada. Porque aonde Jesus está, o mal não opera mais. Aonde Jesus está, as trevas vão ter que sair. Elas não vão resistir à tua palavra. Senhor, o teu povo aqui, meu Pai, levanta com clamor, meu Deus, com oração. Manifeste, Senhor, o teu poder sobre este lugar. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo. Derrama a tua glória, Senhor, sobre este lugar. E que cada vida que está aqui, meu Pai, saia daqui restaurada. Talvez muitas pessoas que entraram aqui, entraram deprimidas, com o coração machucado. Talvez entristecidas porque alguém fez algo mal por elas. Mas nessa noite o coração dessa pessoa vai ser transformado, vai ser curada. Quebra, Senhor, as cadeias dessa noite. Transforma, Senhor, essa geração que está se levantando. Meu Deus, que essa igreja, meu Pai, seja uma igreja frutífera. Que a cada pessoa, Pai, cada visitante que entrar neste lugar, que ela entre aqui, meu Pai, mas que ela saia liberta, que ela saia transformada. E que ela não possa voltar a ser a mesma pessoa como antes. Glória a Deus. E assim, meu Deus, eu te peço nessa noite. Agora você, como eu falei agora, segunda oração, você agora vai estender a sua mão em direção à sua casa. Aleluia, Deus. Em direção à sua família. Agora você vai ser o intercessor por ela. Glória a Deus. Você vai orar. Enquanto eu ministro a oração, você também vai estar aí orando. Já começa logo a abrir a sua boca e começar a profetizar sobre a sua família. Começa a clamar o nome de Jesus naquele lugar onde você mora. Peça para que Jesus agora esteja lá na sua casa, na sua família. Quebra todas as correntes que estão presas. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada pessoa que está aqui estendendo a sua mão, Senhor. Começa, Senhor, a operar naquele lugar, em cada família, em cada casa. Quebra, Senhor, todas as correntes que prendem aquela pessoa.
Talvez aquela pessoa esteja no vício da droga, no cigarro, na bebida. Talvez aquela pessoa, Pai, esteja no vício. Talvez aquela pessoa, Pai, esteja pensando até em se matar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quebra, Senhor, todas as correntes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquela casa vai ser teu, Senhor. Vai ser tua propriedade, meu Pai. Não vai ser propriedade mais daqueles demônios. Que aqueles espíritos malignos começam a bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, e determino pelo teu nome, Senhor, que aquela casa não é mais de nenhum espírito maligno, mas sim do Espírito Santo que está habitando naquele lugar. E que o Senhor Jesus agora é a propriedade que se faz naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Nós te pedimos e te agradecemos. E hoje decretamos que cada família, cada casa, meu Pai, seja do Senhor Jesus a partir de hoje, nesse momento. Amém. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.